Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, uma boa noite, essa noite tão maravilhosa, com a chuvinha que o Senhor nos permitiu nesse dia de hoje, né? Porque o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Graças a Deus, hoje dia 15 de abril, meu papai, já chegamos no meio do mês, aleluia Jesus. Mas esse Deus é santo, Ele está nos sustentando debaixo da sua graça, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Mais uma vez estamos aqui com a permissão do Senhor, porque Ele preparou este momento hoje para a honra e glória do nome dEle, para que nós venhamos diminuir o nosso Deus tremendo e poderoso, cresça e resplandeça aonde alcançar, seja a radiodifusora, seja o Facebook, seja o YouTube, aonde chegar, que eu creio em nome de Jesus, alcançando vidas para a honra e glória do nosso bom Deus. Já quero dar graça nessa noite pela vida do nosso irmão Tony, que está aqui trabalhando, a qual o Senhor tem capacitado todas as noites. Agradecer também ao meu esposo Rogério, que está junto nesta obra missionária. E hoje aqui conosco está a pastora Daiele. Aleluia. Uma saudação, pastora. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Dando glória para o Senhor Jesus, né? É muito bom, né? Estar aqui. Eu agradeço, né? A Deus pela vida de vocês, ter nos convidado para estar aqui. Amém, minha amada. Como que é o nome do ministério? Igreja Pentecostal Resgate de Israel. E os dias de culto? É dia de quinta, tarde da benção. Começa às 2h e vai até às 3h30. E no sábado... começa às 4h30 e vai até às 6h30. Glória a Deus, que benção, né? Também está aqui conosco a nossa amada irmã querida Letícia. Gente, é uma alegria tão grande ver essa mulher de Deus aqui conosco, né? Uma saudação, Letícia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? É muito gratificante estar aqui hoje, quando eu recebi o convite que eles convocou a pastora Daiele. Eu fiquei muito feliz porque é muito bom a gente estar perto de pessoas que são de Deus, né? E pessoas que vão acompanhar agora, que através, né, dessa rádio vidas venham a ser transformadas, restauradas e libertas, né? Através da palavra, através do louvor, né? E que Deus venha alcançar cada vida que tem precisado e necessitado nessa noite. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Tudo é para a glória do nosso Deus, né? Esse Deus é santo, esse Deus é tremendo. E é em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, Pai. Aqui quem vos fala é a missionária Maria. Eu já quero pedir licença a você para entrar no seu lar com a palavra do Senhor nesta noite, com louvores e adoração ao nosso Pai. E eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí ouvindo neste momento, saiba que você tem um Deus tremendo e poderoso que zela por você, que cuida de você, e Ele te ama, porque você é filho amado, você é filha amada. Esse nosso Deus, Ele é glorioso, aonde o nosso Pai amado, aonde Ele chega, aonde Jesus passa, milagres acontecem. E eu creio em nome de Jesus que neste momento Ele está aí batendo na sua porta. Se você abrir neste momento, Ele vai entrar e vai cear contigo. Eu creio em nome de Jesus. Decanta, subir, canta, nasce. Ele está aí, abre a porta, deixa Ele entrar. Deixe Ele cear com você. Convide Ele para fazer morada. Não para apenas passar um momento, mas para fazer morada com você, em seu lar, na sua família. Sim, você que se encontra neste momento com dor e já tem clamado tanto ao Senhor, saiba que o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Jesus que cura. E Ele coloca a mão neste momento, nessa dor que você está sentindo. Essa angústia que está tirando a sua paz, Ele arranca agora, Ele arranca com a mão dEle poderosa. Porque eu creio nesse nome que há poder. É no nome de Jesus, teu Filho amado, nós profetizamos nesta noite cura.
Nós profetizamos nesta noite libertação. Nós profetizamos nessa noite salvação. Que o Senhor Jesus venha entrar com salvação agora na sua casa. Ei, mãe, não se desespere. Continue clamando, continue clamando. O Senhor, Ele está te ouvindo, mãe. Ele ouve o seu clamor, Ele ouve as suas orações. Não desista, porque Jesus, Ele não desistiu em nenhum momento. Quando Ele foi lá na cruz, sabendo tudo que ia passar, Ele não desistiu. Ele poderia ter desistido porque Ele é o filho do rei, mas Ele não desistiu. Simplesmente Ele aceitou e foi por mim e por você. Amém? Queridos amados irmãos, neste momento vamos ouvir um louvor, né? Autoria mesmo da Letícia, e eu creio que é para honra e glória do nosso Deus. Preste atenção na letra, que eu creio que esse louvor vai tocar o seu coração. Amém? Vou louvar um louvor para os irmãos, ao qual eu ainda não produzi a letra, não produzi a gravação, mas eu tô com a letra aqui. E que esse louvor venha alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Eu não vou abrir mão pra viver neste mundo de ilusão. E as promessas são suas, os sonhos são seus. Eu quero te buscar, infinitamente te adorar. Eu tenho sede, é da tua presença, tua força e tua luz que me sustenta. Eu tenho sede, é da tua presença, tua força e tua luz que me sustenta. Vem, Senhor, transforma-me em uma nova criatura que não vive sem ti e traz alegria e gozo sem fim. E eu tenho sede, é da tua presença, tua força e tua luz que me sustenta. Eu tenho sede, é da tua presença, tua força e tua luz que me sustenta. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a ti, Deus. É isso, a gente tem que ter sede todos os dias desse nosso Rei Jesus, né? Esse nosso Deus tremendo, porque Ele é a água viva que desce do trono do Pai. Ele é a água que sacia essa sede, né? Quem beber dessa água jamais sentirá sede, né, pastora? É verdade mesmo. Aquele que beber da água do Senhor não sentirá sede, jamais sentirá, né? Porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é misericordioso. E só basta a gente procurar a fonte. E a fonte jorra sem parar, sem cessar. E essa fonte jorra tremendamente, e a gente tem que dar o passo. Se a gente dá o primeiro passo de chegar até a fonte e começar a nos lavar, e Ele vai nos purificando, e essa fonte vai jorrar nas nossas vidas grandiosamente. A gente só tem que buscar a fonte, né? A fonte certa. Exato. Porque tem várias fontes, mas a gente tem que buscar a fonte certa, que é a fonte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma fonte que jamais seca, né? Não, jamais seca. Assim como aquela mulher que estava naquele poço ali, né? Pegando aquela água naquele momento onde ninguém ia buscar. E Jesus chegou ali até ela, né?
É verdade. E o que Jesus disse para ela, né? Se ela tomasse da água que ele tinha para oferecer, nunca mais ele ia sentir. Nunca mais. Porque é assim que Jesus, ele faz, né? Jesus, ele assim, eu falo que ele é tão simples a maneira que ele nos ensina, a maneira que ele nos acolhe, ele não invade, ele chega com amor, ele vai entrando. Basta nós aceitarmos, abrir o nosso coração e permitir que ele entre ali e faça morada, né, pastor? É verdade, porque Jesus, ele é tremendo, né? Para ele fazer morada nas nossas vidas e para a gente beber da água dele, ele bate a nossa porta, né? Sim. Ele chega e bate porque ele é educado, ele chega e bate e fala: ei, filho, tem uma água pura, uma água limpa para te oferecer, uma água que você vai beber, você não vai mais sentir sede, você vai ser curado, transformado, restaurado, né? Você vai viver o novo, porque essa água não é que nem a água do chuveiro que nos limpa Sim. só de fora. Essa água que a gente bebe, ela nos limpa de dentro para fora. Ela purifica, né? Ela nos purifica. E quando a gente abre a porta para o Senhor entrar, tudo na nossa vida se transforma, né? Tudo é renovado. Sim. A gente sabe, né, Letícia, que a caminhada do cristão, eu sempre digo, pastora, que ela não é mamão com açúcar, não. É verdade. Né? As pessoas lá fora, elas costumam criticar, dizer, agora é crente, tem uma vida, né? Não, olha o que Jesus passou nessa terra por nós. E ele suportou, e ele passou, Glória e ele venceu. Aleluia. Ele falou que não seria fácil, né? Mas tem de bom ânimo, ele venceu, assim também nós venceremos. Porque Jesus, ele foi preparar, né, a nossa morada eterna, né? Assim, ele deixou o seu Espírito Santo aqui conosco. Então, assim, tem luta? Tem, mas vamos em frente, não vamos desanimar, não vamos abaixar a cabeça, porque eu acredito, Letícia, que para você também não tem sido fácil, né? Esse louvor, Deus, ele me deu a letra no meu momento que eu estava mais... Deus, ele me deu a letra no meu momento que eu estava mais querendo a presença dele, que eu estava mais sentindo sede, né? Que ali foi um momento meu que ninguém estava vendo. Mas durante uns 4, 5 meses, eu ajoelhava meu joelho no chão e eu falava: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso tanto de ti. E é uma sede assim que só Deus pode cessar. Verdade. Só Deus. E parece que quanto mais você está buscando, mais você busca, mais você quer mais. Você quer mais, você quer beber mais, você quer beber mais. Você quer continuar sendo preenchido. Exato. Até mesmo porque a gente sabe, esse mundo, tudo que ele oferece é momentâneo. É verdade. Né? E o que vem da parte do nosso Deus, não. Quando a gente sente o primeiro amor, aquele primeiro amor, esse primeiro amor a gente jamais pode deixar ele esfriar, né? Sim. Porque a própria palavra do Senhor fala, né, que os frios, mornos não entrarão, né? Então, assim, seja uma igreja avivada, seja quente na presença do Senhor, esse amor mesmo que impulsiona todos os dias, né, pastora? Sim, é verdade. Isso daí é muito verdade, né? Porque hoje, muitas vezes a gente quer viver um mundinho, um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Não, mas o Senhor perdoa. Não, mas o Senhor quer só o seu coração. Não, continua assim, não. O Senhor não quer isso. O Senhor quer a gente para fazer a obra dele, somente para ele. Exato. Não tem como servir 2 senhores. Não tem como você ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. Não tem como a gente ficar em cima do muro, né? A gente tem que estar num lugar estável, porque se a gente estiver em cima do muro, a gente vai cair. Sim, com certeza. Né? Então, a gente tem que estar com os pés firmes na presença do Senhor. Firmado na rocha. Na rocha. Porque, assim, não é fácil. É renúncias, né? A gente tem que renunciar. Todos os dias. Todos os dias. Tudo. Não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Mas quando a gente serve a Ele, a gente não está sozinho. Né? Ele está todos os dias constantemente ali, nos forjando, nos capacitando, nos estruturando, né? Porque servir ao Senhor
a palavra do Senhor fala, venha como estás, que Ele vai nos transformar, Exato. Ele vai nos mudar, nos restaurar. Então, muitas vezes, você aí que está ouvindo a gente agora, quer servir ao Senhor, fala, ai, mas eu tenho que mudar, eu tenho que comprar vestimentas. Não, o Senhor não está falando disso. O Senhor está falando, dá o primeiro passo, que é de você servir a Ele. E Ele fala, vem como estás, que Ele vai trabalhar na sua vida, Ele vai restaurar, Ele vai preencher esse vazio que muitas vezes você sente, né? Essa sede, muitas vezes a gente quer preencher o vazio que sente momentâneo no mundo, num baile, em alguma coisa, né? Numa curtição, usando assim uma droga, uma bebida, e passou aquele efeito, passou a alegria, né? Porque a alegria, que nem a missionária disse, momentânea. Mas quando você está na presença do Senhor, você começa a renunciar a essa alegria momentânea, você começa a viver a alegria verdadeira. Do primeiro né? amor. Do primeiro amor. E a gente nunca pode deixar esse primeiro amor se apagar. Porque conforme a gente vai deixando se apagar, começa a vir de novo o vazio. Né? Então nós temos que estar buscando o primeiro amor todos os dias, a essência da adoração. Exato, pastora e Letícia, porque assim, o momento de fraqueza, você sabe que é presa fácil para o inimigo, né? É aonde ele começa a trabalhar. Então, quando nós estamos ali, é por isso que fala, temos que a carne, o espírito tem que estar forte para poder a carne não prevalecer. Porque a carne quer coisas totalmente o contrário do espírito, né? É verdade. E então a gente é no poder da oração. É você na oração, é no jejum, é na busca e renunciando, porque quando a gente vai pedindo todos os dias ali o discernimento do Espírito Santo, ele vai dando visão, né? Realmente o que vem, o que não vem. Meus queridos amados irmãos, já quero deixar uma saudação para a nossa irmã Neuci, a Bruna Gomes, que Deus abençoe a vida de vocês. A minha querida e amada Leonora de Jesus, viu, minha irmã querida? Eu sei que estás nos ouvindo aí, tá bom? A irmã Castorini, tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus, teu filho amado, abençoe sua vida, abençoe sua família. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Eu já quero compartilhar com vocês a leitura de Salmos de hoje, né? Salmos 4, a qual diz assim, a confiança na angústia. Aleluia, Deus. Olha como esse Deus, ele é tremendo. Tudo vem assim se confirmando, né? Deus é maravilhoso. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia, me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converteis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Ó Senhor, ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai vós e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai vós. Glória a Deus, é tremendo, né? Tremenda essa palavra. É coisa linda, né? Coisa linda do Senhor, né? Meu Deus, pastora. Olha como, assim, o amor de Deus, né? O amor de Deus pelas nossas vidas, né? E o Senhor, assim, sabe, eu vejo, assim, que chegou o tempo, o momento que o Senhor, ele está separando o joio do trigo. É verdade, tá. Ele está separando, pastora, porque o Senhor é Ele que nos sonda, né? Ele que conhece o nosso coração. O Senhor, Ele conhece os verdadeiros adoradores. É verdade. Aquele que o busca, sabe, em adoração mesmo, em verdade. E que não vive um evangélico de fachada, porque não é isso que agrada o coração do Pai. É verdade. Né? Ainda domingo mesmo, a ministração lá na palavra,
não foi a ministração, perdão, foi uma oportunidade que um irmão teve lá. E ele falando assim, que dentro da igreja as pessoas são uma, mas quando sai lá fora são outras. Totalmente diferente. E a gente tem que saber que os olhos do Pai, do nosso Deus tremendo, Ele está aqui, Ele está na nossa casa, Ele está em todos os lugares. Porque assim como diz, o mais alto que eu subir lá, não me esconderei do Senhor. O mais profundo que eu for lá, não me esconderei do Senhor, porque os olhos dele estão em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, né? Então, sim, pode falar, Não, amada. pode continuar, amada. Então, assim, não adianta a gente querer uma capa, né, Letícia? Viver de capa. Para você, eu sou uma pessoa, e lá no meu secreto com Deus, eu sou outra. Não. Deus, ele tá enxergando a gente em qualquer lugar. Exatamente, sabe? A gente tem que ser verdadeiro. Porque, assim, não tem testemunho melhor lá fora do que o nosso exemplo, a nossa É vida. verdade. Né? É. Pode falar o que a pastora ia dizer? É que nem Jonas, né? Ele achou que o Senhor mandou ele para uma cidade, o que ele fez? Falou que não vou nada. Foi lá, entrou no navio lá, e entrou lá no fundo, lá junto com as coisas, se escondeu. Falou que ninguém vai me ver, ninguém vai me achar. Mas o Senhor estava contemplando ele. Falou, não, eu estou te vendo. Não adianta a gente querer se esconder, né? Não adianta a gente querer vestir uma capa, achando que a gente coloca a capa, a gente se torna invisível para o Senhor, mas não tem como se tornar invisível para Ele. Ele enxerga o oculto e o escondido. É por isso que todos os dias a gente tem que renunciar o pecado, renunciar, fechar as brechas, né? Exato. A gente tem que fechar as brechas, então a gente tem que analisar na onde que eu estou errando, no que eu tenho que melhorar, porque todos os dias a gente tem que buscar melhorar para estar firme na presença do Senhor. Perfeito só Jesus, Só. mas buscar a perfeição que há nele, né? Isso. Porque não é difícil, sabe? O Senhor deixou as escrituras, né? Aqui nos ensinando, né? Porque o que liberta a verdade? E onde está a verdade? Na palavra do Senhor, né? Aqui a gente vê que tem palavra que ela liberta, tem palavra que ela cura, tem palavra de salvação, tem palavra, meu Deus, para tudo, para tudo, né? Tem momentos que ele vai nos corrigir, né? Exatamente. E eu vou dizer, sabe, pastora Letícia, eu amo quando na igreja é ministrado exaltação. Quando o Senhor, eu falo assim, quando Deus desce o cajado, né? Porque o Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? Ele é fogo puro. Então, assim, se eu estou precisando ser corrigida, eu tenho que aceitar. Porque como, meu Deus, se aqui eu não consigo ser um verdadeiro discípulo do Senhor, como que eu quero estar lá na glória adorando ao Pai? Não tem como. Não tem melhor que a correção do Senhor, né? Exato, porque nós como mães, quando nossos filhos estão fazendo algo errado, qual é a nossa atitude? Corrigi-lo para não repetir o erro. Para que, né, cresça sabendo que aquilo ali é errado. E da mesma forma é o nosso Deus. A gente trazendo hoje para a nossa vida cristã, ela é ensinamento todos os dias. Sim. E olha, irmãos, eu tenho certeza que assim também é com vocês, porque o ser humano, ele vive muito no automático, né? Então, quando a gente vai fazer algo assim que não é do agrado de Deus, o Espírito Santo já vem e fala na hora. Já testifica. Aí você fala, opa, isso não é de Deus. Né? E ele já traz o arrependimento ali, a gente e Deus, ele é isso, porque é tão bom, porque fala, né, quando nós confessa ao Senhor e nos arrepende verdadeiramente, né, o perdão, a liberação do perdão é algo assim que ela te deixa leve, né? Eu sempre falo, o perdão, não importa se foi você que errou, não, mas perdoe, libere perdão, porque é aonde começa o trabalhar de Deus. É verdade. Né? O pai, ele não tem como trabalhar num coração que ele está pesado, que ele está angustiado, né? Quantas esposas passam por um momento difícil com seu esposo e muitas vezes cobra dele aquilo que precisa ser mudado em você, né?
Você começa a enxergar no esposo aquilo que tem que começar em você. Sim. Porque a palavra, ela é viva e ela não volta atrás. A palavra, ela fala, a mulher sábia, ela edifica a casa. Está passando por luta? A luta não é contra a carne nem contra o sangue. Dobre seu joelho e busque na presença do Senhor. E profetize todos os dias que você e sua casa servirá ao Senhor. Que seu esposo é aquele que o Senhor lhe deu e que o Senhor vai salvar em nome de Jesus. A irmã que está ouvindo isso, ela está entendendo em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Eu creio, em Amém. nome de Jesus. Já quero compartilhar aqui também com os irmãos o ponto missionário, né, da nossa igreja cristã primitiva, glória a Deus. Todas as segunda-feiras, às 20 horas, ali na rua Caboclinho, número 134, Zona Norte, ali com o evangelista Gesso, o diácono Felipe e sua esposa Daniele. Tem sido um trabalho muito lindo, Deus tem abençoado, glória a Deus, que o Senhor continue tremendamente mesmo, porque eu falo assim, aonde tem uma porta aberta, ministrando louvores, falando da palavra do Pai, né, ali vidas são impactadas, e muitas vezes, sabe, pastora Letícia, eu falo assim, que onde tem um ponto missionário, aquelas pessoas vizinhas ali em volta, eles também são alcançados. São. É verdade. Eu creio em nome de Jesus, né? E quinta-feira tem culto às 19h30 na nossa sede, porém esta semana não vai ter, porque está tendo a preparação para a convenção que vai acontecer agora sexta e sábado, né? Em nome de Jesus. A convenção começará na sexta-feira, às 7h30 da noite, para honra e glória do nosso Deus. E no sábado também, às 7h30 da noite, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E é Glória a isso, Deus. meus amados. Deus é Pai, Deus é poderoso, Deus ele é tremendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Aleluia, nosso Espírito Deus. Eu Santo. quero saudar o meu primo, Jaldemir, lá em Fortaleza, Pai do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu primo. Compartilha aí. Que possa alcançar vidas nesse lugar e muito mais. A paz do Senhor Jesus, irmã Gislane, irmão Adriano. Pessoas lindas, maravilhosas que tenham acompanhado, né? E é tão bom a gente saber que as pessoas ela têm esse compromisso, não só de ouvir, assistir, mas de compartilhar, É verdade. né, pastora? É porque não adianta só a gente receber. Muitas vezes a gente só quer só para nós, vou receber. Mas tudo aquilo que o Senhor nos dá é pra gente dividir. É que nem a semente, o Senhor brotou aquela semente em nós e nós florescemos e agora a gente tem que distribuir. Temos que distribuir a sementinha em cada coração, que também vai crescer essa semente e vai enraizar. Nós cremos, né? Sim. Que através da palavra que a gente fala, né? Até mesmo um testemunho, Sim. né? Que fala, olha, o Senhor transformou meu casamento, trabalhou na minha vida, fez isso. Isso daí vai aumentando a fé da pessoa, né? Vai, porque assim, é através de... eu falo assim, o nosso Jesus, ele nunca mudou. Sim. O mesmo Jesus que curou o cego, o aleijado, que fez a filha de Jairo voltar a viver, que tirou Lázaro dali, é o mesmo Jesus de hoje. E ele continua fazendo milagre. E ele faz milagre todos os dias. Basta assim, sabe, pastora, irmã Letícia, a gente assim vê em nossa volta os detalhes que o Senhor nos proporciona todos os dias. Só o acordar já é um milagre da vida, né? O respirar, o contemplar a beleza que o Pai tem colocado todos os dias ali. É verdade. Deus ele é fiel a todo tempo. Todo o tempo mesmo. Deus ele mostra a cada detalhe como que ele é na nossa vida. Verdade. A gente tem que crer, acreditar que o Senhor está cuidando, né, zelando pelas nossas vidas. É que nem você estava falando na palavra que o Pai ele corrige o Filho, o Senhor ele nos corrige porque ele nos ama. Sim. Então nós somos corrigidos porque o Senhor ele nos ama. Então ele tem um zelo pela nossa vida, pela nossa alma. É verdade, Letícia. Olha, é tremendo. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, ele cuida mesmo, ele cuida com amor, ele jamais abandona os seus, né? E ele é o Deus que zela,
Ele zela e guarda todos os dias. Sim. E mais um louvor, né, Letícia? Você tinha Amém, 2 vamos. preparados. Em Vamos nome de louvar. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse louvor que o Senhor me deu, e cada louvor que o Senhor Ele coloca na minha vida, muitas das vezes é o que eu estou passando, momentos que eu passei ou que eu estou passando. Não são louvores para me exaltar, mas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Então eu vou estar louvando, que esse louvor ele me levantou. Amém. Porque eu comecei a crer, quando o Senhor me deu esse louvor, eu comecei a crer e falei assim, se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Né? Aleluia. E a letra desse louvor, as promessas do Senhor vai se cumprir. Glória a Deus. Ele começa bem assim. Deus, eu não sei mais o tanto de tempo que eu vou aguentar. É tanta angústia que o meu coração não tem como explicar. Até quando, meu Senhor, essa luta vai ficar? Esse sofrimento que não quer cessar. Mas Deus, eu creio nas promessas que o Senhor tem pra mim. Creio que elas vão se cumprir na minha vida. E as suas promessas vai se cumprir. E a minha vitória vai chegar. Esse vento vai passar, a tempestade vai se acalmar. E quando o inimigo vier tentar contra mim, ele vai ter que cair. Na minha vida ele não vai tocar. E o Deus que tem a promessa pra mim, Ele é fiel para cumprir com o que prometeu. E as suas promessas vai se cumprir. E a minha vitória vai chegar. Este vento vai passar, a tempestade vai se acalmar. E quando o inimigo vier tentar contra mim, ele vai ter que cair. Na nossa vida ele não vai tocar. E o Deus que fez a promessa pra mim, Ele é fiel para cumprir com o que prometeu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Toda honra e toda glória para ti, Jesus. Aleluia, Deus. Esse Deus, Ele é fiel. E aquilo que Ele promete se cumpre em nome de Jesus. Oh, Deus. Quão bom e maravilhoso, Senhor. Recebe, Pai, porque é para ti, Deus. A glória é tua, Senhor. A honra é tua, Senhor. Ora manassobia de cantarubia saramaná de caias. Halai de cona santa lai, halai de canta soria de caias. Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus de Israel. Ah, papai, que o céu se abra nesse instante, papai querido, e a tua glória, Senhor, venha alcançar vidas, papai, vidas que estão longe de ti, derebeconaraias. Ah, papai, venha alcançar lares, Jesus, lares, Senhor, que estão em tribulações, haramanai decaias. Vai levando da tua paz, Pai, a paz que excede de ti, redecora nanasubiaia. Ah, Espírito Santo, vai tocando pelo teu poder, haradasubiadecomanaia. Toca nas famílias, papai, toca nos corações endurecidos, riatecantarumanaia.
Alabassubiade comanaia. És tu, Senhor, que faz o milagre de Cantaraia. É o Senhor quem faz, Senhor, é o Senhor quem faz. Nós só queremos te exaltar, te glorificar, porque tu és o Deus que faz, Pai. Oh, e alabas de comanais, de canto, de canto, de canto. Aleluias, aleluias, aleluias. Ah, meus queridos amados irmãos, meus amados ouvintes, agora vamos receber mais e mais do Senhor, que é a santa palavra dele. Glória a Deus. A santa palavra do Senhor. Aleluia. O maná, o pão Glória a ti, que Senhor. desceu do céu. O pão vivo que é Jesus. A palavra nessa noite está com a pastora. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Eu vi com meu esposo, os familiares, né? Também quero agradecer a pastora Neuza, que é minha pastora, por ter nos liberado para vir até aqui. Eu tinha preparado uma palavra que fala sobre José, mas o Senhor testificou outra palavra, né? Que se encontra em Apocalipse. É Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Só É o Senhor me quem encontro faz, aqui Deus. É o Senhor quem faz, Jesus. Aleluia. em Pai. Apocalipse 3, lá no versículo 3. Vamos ler lá no versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante de que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrependei-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis o que horas sobre ti virei, mas também tens sede. Algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus, aleluias. E o Senhor já testificou outra palavra, porque aqui a gente está para fazer, né, a obra dele e aquilo que ele tem falado nos nossos corações. Nós temos que ser obediente a ele, né? E olha que palavra tremenda, né? Tem falado aqui que nós não sabemos a hora que o Senhor vai vir, nenhum momento, e que o Senhor conhece as obras de cada um, conhece as nossas obras, como o Senhor já tem falado desde o começo, sobre ele bater a porta e a gente abrir para ele entrar, sobre a água, né, de beber a água direto da fonte, que não sentiremos mais sede. Então o Senhor está falando nessa noite para as nossas vidas de arrependimento, de voltar à essência, voltar à essência do primeiro amor, a essência da adoração, né? Porque o Senhor já está às portas, o Senhor já está voltando. E Ele vai chegar lá na hora, Ele vai falar, né? Ô filho, eu vi as suas obras. O que você fez? Eu mandei você fazer isso, você não me obedeceu, você não fez, né? E aqui a palavra do Senhor fala, no versículo 3, né? Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Olha, essa palavra que o Senhor está transmitindo, que cada um aqui está ouvindo, cada um que está ouvindo ao vivo. Então o Senhor está colocando a semente. Exatamente. E tudo isso que você está ouvindo hoje, é que você está ouvindo agora aqui com a gente, o Senhor vai cobrar de você. Depois não adianta chegar lá e falar: Senhor, mas eu não sabia o que era para fazer. O Senhor está nos alertando que é tempo de a gente parar e analisar tudo aquilo que a gente tem ouvido, tudo aquilo que a gente tem recebido, porque Ele vai cobrar de nós. Olha, você ouviu que era para você se arrepender, que era para você perdoar, que era para você ser sábio, e você foi tolo, né? Então o Senhor está falando nessa noite que é noite de arrependimento, de perdão,
né? De voltar à essência do verdadeiro amor, do primeiro amor. Porque eu lembro quando a gente se converte, parece que é tudo tão gostoso, né? A gente quer orar toda hora, quer evangelizar, quer curar, prega até pro espelho, pra parede, quer expulsar os demônios, né? E vai passando o tempo, parece que vai perdendo essa essência. Vai perdendo a essência da adoração. E não é isso que o Senhor quer. Então, volta lá atrás. Da onde que você começou a adorar o Senhor com o seu primeiro amor, com a primeira adoração, né? E começa a falar, Senhor, que eu sei que o Senhor conhece as minhas obras, mas, Senhor, até aqui eu errei, até aqui eu fui falho, né? Não que a gente não vai deixar de ser falho, a gente vai ser falho, mas a gente tem que reconhecer, liberar o perdão para a gente ser perdoado. Verdade. Como é que a gente vai curar se a gente não foi curado? Exato. Como é que a gente vai libertar se a gente não foi liberto? A gente tem que começar a viver uma vida verdadeiramente de adoração ao Senhor. Como foi falado aqui no começo, não tem como adorar dois deuses ao mesmo tempo, não tem como a gente ser morno, ou a gente é frio, ou a gente é quente. Então o Senhor está falando para vidas aqui nessa noite. É tempo de escolher, é tempo de analisar, e é tempo de a gente escolher aquilo que a gente realmente quer, porque a palavra do Senhor está sendo dita, a palavra do Senhor está sendo pregada, né? E o Senhor está dizendo, decantarabassou, decairamanto, decantarabassou, para vidas que todo o processo que você está passando, o Senhor tem contemplado. Aleluia. Todas as dores, todas as perdas, todo o sofrimento, mas tudo isso que o Senhor nos proporciona não é para a gente desanimar, não é para a gente voltar para trás, é para a gente olhar e ver o que está acontecendo, onde que a gente está errando. Senhor, começa a falar, Senhor, eu quero viver o verdadeiro amor, eu quero beber da água que cura, da água que liberta, da água que me transforma. Aleluia. Porque muitas vezes a gente quer viver na presença do Senhor, mas a gente não quer renunciar ao pecado, verdade, Deus. né? Porque a nossa carne quer pecar, mas o Senhor fala que a gente tem que viver pelo Espírito. Porque se a gente dá lugar para a carne, a gente vai pecar, não vai ser sábio. E aqui a palavra do Senhor fala que a gente tem que ser como Ele, né? Que a gente tem que ter vestes. E comigo aqui fala no versículo 4 que tem que ter vestes e comigo andarão de branco. Oh, Por que aleluia. tem que andar de branco? Muitas vezes a gente não entende, né? Por que branco? Porque branco, se tiver qualquer mancha, se tiver qualquer sujeira, dá pra ver. Aleluia, Jesus. Dá pra ver, que nem esse papel aqui. Se a gente olhar de um lado está branco, mas se a gente virar do outro tá manchado, tá escrito. E o Senhor quer que a gente seja branco como Glória Ele a é, Deus, alvo aleluia. como a neve. As vestes lavadas. As vestes lavadas. E como é que a Aleluia. gente vai ter as vestes lavadas? Se arrependendo, né? Se humilhando para o Senhor, dizendo, até aqui eu errei, até aqui eu fui falho, até aqui eu tive uma vestimentas manchada pelo pecado, pela iniquidade, pelas mentiras. Mas hoje o Senhor está dizendo, se você beber da água que desce direto do trono, Glória a Deus, essa água vai te aleluia. purificar de dentro para fora. Amém, E você vai Jesus. ser liberto, você vai ser limpo. Ai, Senhor, e se amanhã eu pecar? Ai, Senhor, e se amanhã eu errar? O Senhor está falando para você que você pode errar, mas você tem que olhar e falar, Senhor, eu errei, me perdoa, eu não quero errar mais, porque o nosso problema não é errar, o nosso problema é persistir no erro. Exatamente. É isso que acontece, a gente sabe que aquilo é pecado, que não é para cometer, Então, mas insistindo. tá insistindo. Hoje a gente fala, Senhor, me perdoa, mas amanhã tá cometendo de novo. E não é isso que o Senhor quer. Se você quer ser liberto, quer ser restaurado, quer ser curado, quer que o Senhor restaure o seu casamento, a sua família, os filhos, né? Quer que o Senhor entre numa causa impossível. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz, Ele é o mesmo Aleluia. Deus lá da antiguidade. Até Ele é o mesmo, né, mesmo. pastora, se tem algo que separa o homem de Deus é o pecado, É né? o pecado. Porque foi lá desde o início, né, no Jardim do Éden.
Quando Adão pecou, ele se escondeu do Senhor. Foi o que separou ali, né? Com vergonha, né? Exato. É vergonha. Então, é o momento da gente olhar para o Senhor, até mesmo com vergonha, porque o Senhor tá nos vendo. Ele tá vendo, ele sabe, ele é tão tremendo assim que ele sabe o nosso pecado, ele sabe onde a gente errou. Ele podia muito bem olhar e falar: não, eu te perdoo por isso que você fez, mas ele quer que a gente confesse para ele. Então é noite da gente confessar. Amém. Confessar os nossos pecados, nossas falhas. É momento da gente se render, porque hoje a palavra do Senhor tá dizendo para nós e para quem tá ouvindo, é tempo de voltar à essência, voltar na presença do Senhor, porque o Senhor está voltando. Aleluia. Né? Hoje é fácil a gente ouvir aquela palavra de bênção, né? Mas o Senhor está dizendo que tem bênção sim, mas para conquistar as bênçãos tem que estar na presença dele, tem que estar servindo ele de verdade, adorando, renunciando, tem que renunciar tudo. Muitas vezes a gente vai ter que renunciar roupas, muitas vezes a gente vai ter que renunciar amigos, muitas vezes a gente vai ter que renunciar até as músicas que a gente escuta. Por quê? Sonhos, né? Projetos para viver na santidade do Senhor, para viver aquilo que o Senhor quer. E para isso a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa falar: Senhor, eis-me aqui, me purifica, me renova, me perdoa. Eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor preencha esse vazio que muitas vezes eu quero preencher com uma bebida, com uma droga, quero preencher até mesmo brigando, porque tem gente que se sente feliz brigando. E não é assim. A gente tem que preencher o vazio na presença do Senhor, que nunca mais a gente vai se sentir triste, nunca mais a gente vai se sentir aquele vazio, né, que chega, dói. E o Senhor vai libertar, transformar, porque hoje o Senhor está falando muito de libertação, de transformação, de renovo. Aleluia. Então, para todos que estão ouvindo, né? Se você não é convertido ainda, ou se você está parado, é tempo de você voltar. É tempo de você erguer as suas mãos aí na onde você estiver e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver da Tua presença. Eu quero que o Senhor preencha o vazio, a tristeza, porque eu quero ser branco como o Senhor é. Eu quero ser como o Senhor é. Então, confessa para o Senhor todos os erros, todas as falhas, todas as iniquidades, e pede para Ele, e Ele vai fazer, e Ele vai lavar, né? E por isso que a gente tem que ser branco, porque quando a gente pecar, a gente vai ver: não, tem uma manchinha aqui, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão para o Senhor, e eu não posso cometer mais, porque se eu estiver cometendo, nada vai valer, nada vai valer. Vai lá, se limpa e depois vai lá e se suja. Então a gente tem que estar limpo, com as vestes brancas, purificada, para viver o novo do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Verdade, É o que eu tenho para trazer, né? Amém. Que é tempo de arrependimento, tempo de voltar ao primeiro Amém. amor, a essência da adoração. Glória a Deus. Né? Muitas vezes está acontecendo algo aí na sua casa, na sua vida, com o esposo, né? Com o filho. Cadeias, né? Tudo isso está acontecendo porque é tempo de você voltar e analisar qual lugar você está procurando a água que vai te libertar, que vai preencher o vazio, em qual fonte você está indo beber a sua água, em qual fonte você está indo lavar as suas vestes, porque há duas fontes. Há uma fonte que vai jorrar água limpa e você vai ser limpo, e vai ter uma fonte que a água não é branca, a água não é transparente, né? Vai descer uma água colorida que muitas vezes a gente acha: nossa, que legal, né? É outra cor, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente se banhe e beba da água transparente, da água limpa dele, para a gente ser branco como ele é. Aleluia. Né? E eu quero que você, nessa noite, que você peça para o Senhor, né, para Ele te ajudar nesse momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. É isso, meus amados irmãos. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta.
E desde o início aqui foi ministrado muito sobre isso, né? Que Deus, Ele sabe com quem Ele está falando. E Ele começou a falar aqui conosco mesmo, com algo que tem que ser mudado, transformado. E é assim que o Senhor faz, é assim que Ele age. Então, Senhor, vem mesmo, Pai, lava as nossas vestes, Senhor, em nome de Jesus. Edifica, Senhor, as nossas vidas, edifica a nossa casa, edifica a nossa família, edifica o nosso ministério, Rabadachari, Anacaia. Edifica, Senhor, cada lar, Senhor, que está ouvindo neste momento, Pai. Edifica, Senhor, aquele que está no trabalho, Senhor Jesus, que está ouvindo a Tua santa palavra, Papai amado. Ah, meu querido, amado irmão, vai pedindo para o Senhor lavar as vestes nesse momento que Ele lava, porque o Senhor é puro, porque o Senhor é limpo, e nós devemos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Nós devemos ser alvo como a neve, porque lá no céu não entra manchado, no céu não entra sujeira, Arabadachuri, Adecura, Anas, do Bicantarias, do Quiaias, Rori, Cantaramana, Súbia. Vai lavando, papai, vai lavando. O Espírito Santo vem nos capacitar, Senhor, nesta caminhada, Jesus. Nos capacita, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos. Nós somos dependentes de Ti, Ramanacantarabasúbia. Ah, Deus amado, vai restaurando mesmo, Senhor, neste momento. Vidas que se afastaram de Ti, Senhor, vidas que conhecem a Tua palavra, Pai. E por algum momento, Senhor, por alguma desilusão, Senhor, com o homem, Senhor, se afastou dos Teus caminhos. Vai, mas neste momento, Senhor, como profeta, Senhor, da Tua santa palavra, como ministra da Tua palavra, Jesus, nós aqui na sua fé, Senhor, nós vamos agora profetizar. Volta para Jesus, volta para Jesus. Jesus é o caminho verdadeiro. Só Ele tem salvação. Jesus, Ele é aquele que tem cuidado de você. Ele não tem te desamparado. Ele tem te dado livramento. Andabandecanta, Soria, Decaia. Esse é o Jesus tremendo e poderoso. A palavra do Senhor fala: toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai dizer que Ele é o Salvador, o Libertador. Aleluia, aleluia. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A verdadeira essência, Pai, que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Papai querido. Vamos ouvir um louvor agora da harpa em nome de Jesus e já estamos quase encerrando, né? Mas amém, é isso mesmo. Ah, Deus Santo. Oh, aleluia, Jesus. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tu deixares. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então. Amém. Amém, Jesus. A nossa irmã Letícia vai estar fazendo a oração final para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eu já deixo aqui os meus agradecimentos em nome de Jesus. Quero saudar as irmãs Maria Leonora de Jesus, a Maria Casturina, né? Vamos estar orando pela vida de vocês, amém? Quero dar saudação para minha pastora Neuza,
Para minha pastora também que está aqui comigo, da Eli, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Para pastora ali também. Recebo. Deus abençoe, né, por todos que estão aqui. E aqueles que estão ouvindo, né, primeiramente também. Glória a Deus, vamos orar, né? Aleluia, Pai, Jesus. em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco todos esses ouvintes, Pai, Sim, Senhor. em Tuas mãos, Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor vai, Senhor, levando a paz, levando a transformação, levando o renovo, Pai, para essas vidas, Pai. Que o Senhor venha revestir cada vida, Senhor, com o Teu poder, com a Tua autoridade, Pai do céu, Senhor. Pai, alcança, Pai, essas vidas, Pai. Vai trazendo cura, vai trazendo restauração, vai trazendo renovo. E principalmente, Senhor, Aleluia, Jesus. a libertação de cada um dos teus filhos, Pai. Aqueles que estão clamando, estão pedindo, Senhor, por um socorro, Senhor. Alcança, Senhor. Vai, Senhor, com a sua, Pai, com as suas mãos, Senhor, santa e poderosa, Senhor. Pega nas mãos dos seus filhos, Senhor. Segura as mãos dos seus filhos, Senhor, e não solta mais, Aleluia, Pai. Deus. Porque eles precisam da tua presença, eles precisam de ti, Senhor. Eles precisam do renovo. Senhor, que o Senhor venha guardar cada vida, Senhor. Pai, eu entrego eles em Tuas mãos, que o Senhor venha trazer, Senhor, a vitória para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Amém. Queridos ouvintes, meus amados irmãos, muito obrigada. Até terça-feira que vem, se assim o nosso bom Deus permitir. Vem aí o pastor Paulo com seu programa maravilhoso e abençoado, no nome de Jesus. Obrigado, pastora. Obrigado, Letícia. Amém. Que Glória a Deus Obrigada. abençoe vocês e continue usando vocês tremendamente Amém. em nome Glória de a Deus. Jesus. Que Deus abençoe Amém. seu ministério, pastora. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada a todos. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Só então has de ver que o Senhor